Olá pessoal, nesta aula eu vou mostrar como que a nossa aplicação em React pode se autenticar em um back-end, não é? Que foi construído aqui, e este back-end ele me fornece então um token para autenticação. Basicamente, o meu back-end ele tem dois métodos, tá? Para login. Basicamente, eu posso fazer o login como /login/app e /login/navegador. Se eu fizer como /login/app, ele me retorna o token como uma string. E com /login/navegador, o token já me é retornado como um cookie HTTP only. Este login aqui, ele é mais apropriado para quando você quer receber o token como uma string e você vai armazenar este token por sua conta. E isso é melhor quando, por exemplo, um outro servidor quiser acessar o servidor da minha aplicação, alguma coisa desse tipo, para poder trocar informação, né? Então você geralmente vai utilizar este login aqui, é o mais comum. Agora, este outro login aqui para navegador é pelo seguinte: se eu pego este login aqui, onde eu recebi essa string, eu tenho que guardar essa string com token em algum local. Eu posso fazer isso no local storage, que eu consigo manter informação na minha aplicação, né? Inclusive, após fechar a aba, fechar o browser, abrir o browser, eu conseguiria retomar o meu token guardado no local storage, né? O session storage, se eu fecho, aí eu já perco a informação que está guardada ali. Eu também poderia armazenar isto em um cookie, né? Bom, qual é o problema dessas abordagens quando eu recebo como uma string o meu token? É que se alguém conseguir por algum motivo injetar JavaScript na sua aplicação ali, você pode ter um problema. A pessoa pode ler, pode conseguir simplesmente ler o seu cookie, tá? E pode com isso simplesmente sequestrar aí a credencial de alguém, né? Pega a credencial de um usuário e pode utilizar essa credencial em outros momentos. Então é uma forma um pouco menos segura, tá? E nós temos aqui o login no navegador, que nesse caso ele já automaticamente manda o browser criar um cookie HTTP only, ou seja, um cookie que não está acessível via JavaScript. Essa opção é um pouco mais interessante, justamente por o programador que fez o front, ele não coloca a mão diretamente no cookie. O cookie ele vai seguir diretamente, tá, para o servidor. Então é um pouco menos inseguro que você utilizar o local storage. Porém, não significa que de fato esteja totalmente seguro, tá? Porque isso é um problema que existe hoje em dia. Toda e qualquer aplicação que você vai ter que fazer uma autenticação via token, se alguém tomar a máquina por algum motivo, ou, por exemplo, o usuário instalou uma extensão e essa extensão tem um código malicioso que checa os cookies, né? Ela pode pegar, pode conseguir as informações, as credenciais, tá? Então o usuário ele tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Se ele instala uma extensão maliciosa, se tem um código, algum vírus que ele pegou aí no computador dele, as credenciais podem sim vir a ser roubadas de alguma forma, tá? Justamente porque você pode vir a ter acesso aos tokens de acesso, tá? Deste usuário. Bom, então, no final da história nós vamos utilizar esse login aqui do navegador e nós temos um logout aqui também. Então eu tenho condição de pegar e pedir para o servidor já remover esse token que ele adiciona aqui, ele remove e aí eu tenho o logout do meu usuário. Minha aplicação está funcionando assim, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui admin@email.com e senha 1, vou clicar em login, ele me dá uma mensagem aqui de usuário e ou senha incorretos, ok?
Essa mensagem ela fica aí por 10 segundos e é retirada. Se eu coloco a senha certa, que nesse caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, clico em login, ele acessou sem problemas, ok? Por exemplo, se eu pegar aqui em consultar, pegar este endereço aqui, vou voltar aqui, vou fazer logout, ó, não estou mais logado, e vou acessar o URL de consulta. Ele já me redirecionou para cá, tá? E aqui no login, ó, na frente do login, tem um texto. Esse texto é o endereço que ele vai redirecionar, só que em base64 string, para eu conseguir colocar aqui na rota sem problemas, tá? Então, aqui no e-mail, eu vou colocar de novo admin@email.com e a senha 123. Vou clicar aqui em login e ele voltou lá para onde eu estava, tá vendo? Ok? Bom, então, neste caso, eu tenho aqui uma solução básica, tá? Para login e logout do usuário. O que eu não fiz nessa aplicação foi criar mais menus para você poder também criar um usuário, tá? Mas existe aqui, ó, o endpoint de usuário, tá? E alguns usuários, por exemplo, usuários admin podem criar outros usuários admins. Tem algumas regras aqui que foram implementadas, mas isso foi implementado no back-end, tá? Eu não vou fazer tudo isso daqui, eu vou ensinar só o básico de utilização dos tokens, tá? E senão seria mais um trabalho braçal de criação de usuários do que, de fato, algo novo e diferente, tá? Então, eu vou fazer só o que é novo e diferente, que é justamente a questão do login aqui, logout, e mostrar como que isso tudo está funcionando, ok? Bom, esse projeto aqui tem alguns componentes aqui, né, igual o spinner, né, o loading ali que nós demos, tem também umas funções aqui para formatação, etc, tá? Login e logout estão aqui. Olha o que acontece quando eu faço o login, ó. O login, eu vou ter basicamente aquele formulário contendo o e-mail e a senha, né? E um botão que, quando eu chamo esse botão, ele chama o método login, ó, ok? Está aqui. Então, o login, ele lá na nossa API, ele deu o post na API, isso daqui mudou, então eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Ele deu o post para login/navegador, passou o objeto que contém o e-mail e a senha e passou a função de sucesso e a função de falha. Se acontecer alguma falha, ele vai chamar o setFalha, então falha vai deixar de ser null, e nesse caso, se falha, então eu crio aqui uma mensagem de falha para o usuário e dou um set timeout para passar ela para null novamente, justamente para ela ficar 10 segundos, tá? Então essa mensagem de falha, aquela mensagem vermelha apresentada aqui, ó, tá? Bom, e se eu tiver sucesso no login, ele vai chamar aqui sucesso login e eu recebo o usuário. Esse usuário é para eu poder pegar, por exemplo, o nome do usuário ou qualquer outra informação que eu quiser. E eu basicamente guardei o nome no local storage. Olha bem, eu não estou guardando o token no local storage. Eu estou guardando o nome do usuário que me foi retornado apenas, ok? Por quê? Para que eu possa mostrar para o meu usuário o nome aqui em cima. Qual é o usuário que está logado? Está aqui, ó, admin. Certo? Bom, então eu guardo este nome para que eu possa mostrar ele ali. E se tiver algo no parâmetro redirecionar para, se não tiver, eu navego para home. Se tiver, eu pego este parâmetro que está em base64 string, converto ele para uma string normal e aí eu mando redirecionar então para este caminho, ok? O caminho que me foi passado lá. Então isso daqui é basicamente a nossa tela de login. O logout, ele vai simplesmente ele mostra aqui o nome do usuário, né, e o botão logout, tem o realizar logout, que ele dá o get no caminho lá que faz o logout, tá? E aí ele muda aqui o local storage, ó, ele tira o nome do usuário, justamente para que o sistema entenda que agora já não tem mais um usuário ali, tá?
Mas este nome do usuário não é a informação importante que nós estamos guardando aqui. Isso é só para mostrar o nome mesmo, tá? Só para mostrar o nome aqui. O mais importante que está sendo gravado e guardado aqui é o token, que está aqui, ó, em cookies. Nós temos aqui um access token, ok? Este access token aqui, então, ele é criado automaticamente ou apagado automaticamente. Ó. Eu vou clicar em logout, ele sumiu, ok? Agora eu vou digitar admin@email.com e a senha 123. Na hora que eu der login, ele aparece novamente, ok? Bom, aqui em Network, nós podemos verificar este navegador aqui, ó, que foi o login /navegador, fiz um login pelo navegador, e aqui dá para ver no cabeçalho da resposta que ele retornou um set cookie aqui, e o browser então já automaticamente criou o access token, né, o cookie access token, tá? Então, com essa forma de login que eu estou fazendo, o browser cria o cookie já automaticamente. Ele é um cookie HTTP only, tá? Eu não consigo ler diretamente no JavaScript. E para passar esse cookie, então, em todas as requisições que eu faço, eu vou ter que informar para o Axios que eu quero que ele envie as credenciais. Então, essa é uma diferença que nós temos aqui. Então, como que funciona a questão das credenciais? Eu criei aqui uma classe API e eu estou exportando aqui um objeto API, ok? Esta classe API, antes dela aqui eu criei esta variável, esta constante instance. Eu criei esta constante instance, onde eu dei um axios.create e exatamente nesta linha aqui eu estou informando para o Axios que eu quero que ele envie as credenciais. Então, ele vai simplesmente enviar os cookies, ok? E aqui eu tenho uma base URL para não ter que ficar digitando sempre esse caminho inteiro. Então, por exemplo, eu quero listar os atletas, eu passo só assim, ó, só atletas. E a minha API, ela vai pegar e vai já fazer aqui, ó, um instance.get, tá? Instance.get já nesse path, ok? Então, .dem, se tiver sucesso, eu pego aqui o parâmetro resp e chamo sucesso passando resp.data. Então, essa função de sucesso aqui vai ser chamada. Então, aqui, ó, no caso de listar, eu recebo os dados e dou um set objetos para esses dados. Tá? Então, eu guardo os dados aqui. Guardo os atletas retornados aqui, ok? Que veio aqui de resp.data. E se eu tiver um erro, .cat, eu recebo o objeto de erro e chamo um método tratar, que é um método único que eu usei, ó, em todos os verbos que eu utilizo aqui, neste momento. E aí, basicamente, eu recebo o erro e a função de falha. Tá? Aqui eu loguei só para eu poder ver no browser, mas o meu erro aqui, ó, se o status dele for 401, significa então que eu recebi uma mensagem de usuário não autorizado, eu não estou logado no sistema. E aí, se a URL minha, se o endereço que está lá no meu browser, se ele não incluir login, né, então eu mando ele redirecionar para o login, e aí eu pego o endereço atual que está no meu browser e mando ele converter para um base64 string, tá? Então eu coloco aqui /login/ e uma string que vai conter aqui em base64 string o caminho que está sendo apresentado ali no meu browser neste momento. Bom, se não, eu chamo a função de falha, né, e passo a mensagem aqui. Bom, se o meu status não for 401, então eu checo se a função de falha está informada. Se tiver, eu checo se o erro.code, né, o código do erro aqui for igual a erro network. O Axios está me dizendo que teve um problema de rede. Então, eu dei uma mensagem aqui para o usuário, chamei falha passando uma mensagem para o usuário. Se não, eu checo se o status é 403. Se o status for 403, olha só, 401 é quando não está autorizado o uso.
né? Ele não está autenticado, aliás. O 403 é quando não está autorizado, ou seja, o usuário está logado, é um usuário válido, porém ele não tem acesso ao recurso que ele está tentando acessar. Então, nesse caso, eu dou uma mensagem de acesso não autorizado, senão eu dou simplesmente uma mensagem de erro interno do servidor. Então, aqui, por exemplo, mostrando aqui o atleta alterar, né? No get, eu dou um api.get, eu importei a API, api.get de atletas /id, passo aqui a função de sucesso, né? Onde eu recebo o dado e dou o setObjeto, né? Bom, e na hora de salvar? Na hora de salvar é api.put, passo aqui o endereço que eu quero, qual ID, qual objeto a ser atualizado, e aqui a função que ele está executando em caso de sucesso, ou seja, se tiver um sucesso, ele vai navegar para o /atletas, né, para listar os atletas novamente. Se tiver falha, ele passa aqui o set falha, e aí, como nós vimos, né, aqui em API, esse set falha, ele é preenchido aqui no tratar, tá? Com uma mensagem amigável ali para o usuário, ok? Bom, o que falta fazer neste projeto? Basicamente, seria interessante fazer uma home, tá? Porque a home aqui ela redireciona para atletas, ó. Mas seria interessante fazer uma home onde você pode também se cadastrar, né? Ou dar uma opção aqui, você faz o logout e você dá uma opção nesse formulário aqui para redirecionar para uma página onde é possível criar um usuário, né? Seria interessante fazer isso também. Só que criar um usuário nada mais é do que dar um post aqui, tá? Em /usuários, tá? Então não é nada difícil de ser feito com o que a gente já aprendeu, tá? E óbvio, né? Fazer também uma opção para troca de senha, né? Para o usuário poder trocar a senha dele. Outras opções assim. Só que isso daí seria muito código, mas com pouca efetividade, porque no final da história você já sabe fazer isso. Se você já sabe fazer a inclusão de um atleta, se você já sabe clicar aqui em inserir, fazer essa inclusão de um atleta, você também vai saber fazer a inclusão de um usuário, né? Então, isso daí fica como exercício para você finalizar essa aplicação, mas para você conseguir finalizar essa aplicação, você precisa conseguir rodar o back-end também, tá? Bom, você tem a opção de fazer o seu back-end na linguagem que você conhece, ou se você quiser, você pode aproveitar para estudar a playlist Web API que tem aqui no canal, tá? No final da história, você pode pegar aqui no repositório do curso de React. É o aula 14 API Authentic, é esse daqui, ó. Esse que tem a API Authentic aqui. Então, o endereço para o repositório do curso de React está em tela. E esse daqui é para o curso Web API, tá? Que você tem aqui, ó, esse atleta API é onde está todo o código do lado do servidor, ok? Só que para você chegar até aqui, eu te aconselho a acompanhar a playlist de Web API deste canal. E aqui então é o nosso código do nosso front, tá? Temos o nosso front-end em React nesta pasta. Por esta aula é apenas isto. Até a próxima aula.